Olá, queridos alunos, queridas famílias. Tia Leo está aqui mais uma vez para iniciarmos nossas aulas. Mas antes de iniciarmos nossas aulas, queremos ler a palavra de Deus. Turminha, chame o papai, chame a mamãe, chame o titio, a titia, o vovô, a vovó, quem estiver com você aí na sua casa, para que juntos nós possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Temos uma palavra muito legal para vocês hoje, ok? Vamos lá, tá lá? Pegue a sua Bíblia, se você tiver Bíblia. Tia, mas eu não sei ler. Pede para a mamãe acompanhar com vocês, tá bom? Está lá em Salmos 56 e versículo 3, que diz assim, ó: E me vindo o medo, hei de confiar em ti. E me vindo o medo, hei de confiar em ti. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa. Quem aqui tem medo de alguma coisa? Ai, tem crianças que têm medo do escuro, tem outras que têm medo de alguns bichinhos. Mas vocês sabiam que existem medos que nos protegem? Isso mesmo! Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, o fogo. O fogo queima. Por isso, a gente tem medo de colocar a mão no fogo, não é verdade? Nem pode, porque o fogo, ele vai queimar o dedinho, a mão. Não pode fazer isso. Mas a gente tem medo. Então, esse medo, ele nos protege. Porque nós não podemos fazer isso. Olha só. Eu quero mostrar para vocês hoje uma história que vai falar de medo. Chegou a hora da historinha! Essa linda história. Vem, história! Chegou a hora, turma! Chegou a hora da nossa história! Jesus, ele estava no barco, conversando com a multidão uma certa vez. Ele falava com muita gente, conversando com a multidão, porque Jesus, ele pregava a palavra, isso mesmo, e ele conversava de seu barco. Mas ele não estava sozinho, ele estava com seus discípulos. E os discípulos de Jesus, eles eram 12 discípulos. Vamos colocar aqui os discípulos de Jesus, olha só, 12 discípulos. Jesus, ele nunca estava sozinho, os seus discípulos sempre acompanhavam ele na hora das suas pregações. E o que aconteceu? E aí, Jesus ainda conversando com as pessoas, de repente, ele olhou para os seus discípulos e disse: Vamos do outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Turminha, sabe o que são discípulos? Discípulos eram aqueles que seguiam Jesus. Eles eram amigos de Jesus, companheiros de Jesus. Eles acompanhavam Jesus em toda a sua trajetória. E olha só o que aconteceu. Os discípulos, então, eles concordaram, isso mesmo, em ir para o outro lado, né, do lago. Olha só, ir para o outro lado.
O que aconteceu, turma? Olha só, Jesus então foi com seus discípulos e de repente os discípulos começaram a remar, 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 remar naquele mar. E olha só o que aconteceu. E Jesus ali, eu estou com sono, estou com um pouco de sono, eu vou descansar um pouco. E os discípulos, Jesus ali, deitou no barco para descansar. Os discípulos então começaram a remar, a remar e a remar. E aí as ondas começaram a rugir, começaram e começaram. E o barco começou a se movimentar. E olha só o que aconteceu. De repente, começou a vir uma grande nuvem, uma grande tempestade começou a surgir. E aquela tempestade era tão alta, raios, trovões, chuva, muita chuva. E os seus discípulos ali começaram a ficar com medo. Chuva, muita chuva. E essa chuva começou a inundar, começou a atrapalhar. Aquelas ondas começaram. Sabe o que aconteceu? A água começou a invadir o barco. E Jesus estava dormindo. E cada vez mais alto, aquela tempestade, cada vez mais alto, mais alto. E aquele mar começou a ficar muito bravo. Suas ondas começaram a ficar bem grandes. Mas os discípulos ficaram, sabe o quê? Com medo. Ai, eu estou com medo. Ai, eu estou com medo. Lembrei. Um discípulo falou, Jesus está no barco. Vamos acordá-lo. E aí o discípulo chamou Jesus. E Jesus veio. O que está acontecendo? Aí os discípulos disseram, Senhor, a tempestade e nós estamos com medo. Aí Jesus levantou e disse, aquieta-te, ó vento. E sabe o que aconteceu? O mar se acalmou, o vento se acalmou e ficou tudo calmo, tudo tranquilo. Aí Jesus disse para os seus discípulos, vocês deveriam confiar mais em mim. Olha só, mas os discípulos ficaram com medo. Vocês devem confiar em mim. E Jesus, assim, falou para os seus discípulos que ele estava ali e que nada de ruim poderia acontecer. Olha só. E assim, depois que o mar se acalmou, eles começaram a remar e chegaram ao seu destino. Turminha, gostaram da história? É uma história que fala sobre o medo de algumas pessoas. Isso mesmo. Os discípulos de Jesus, eles ficaram com medo. Sabe por que eles ficaram com medo? Porque eles ficaram naquele momento com medo do barco afundar. Mas será que o barco iria afundar?
Será que o barco iria afundar, turminha? Jesus, ele estava no barco, mas mesmo assim os discípulos eles estavam com medo. E eu quero dizer para vocês uma coisa, que quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está na nossa vida, ele pode nos ajudar a resolver todos os nossos medos. Assim como ele resolveu, ajudou o medo daqueles discípulos. Ele ajudou os seus discípulos a ficarem firmes, porque mesmo com aquele barco em movimento, eles pensando que ia afundar, Jesus chegou e acalmou o vento. Mas aí, sabe o que aconteceu? Os seus discípulos disseram assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Este é o homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Ou seja, Jesus é aquele que pode resolver todas as coisas, todos os medos, tudo aquilo. Se você tem medo do escuro, não fique com medo, porque Jesus está na sua vida. E quando Jesus está na nossa vida, ele resolve todos os nossos problemas. Ele pode tirar da nossa vida todos os medos, tudo aquilo que nos faz ficar com muito medo. É isso, turma. É isso, meus amores. Então, que essa palavra de Jesus que nós falamos hoje possa entrar no coração de vocês e que todo medo possa desaparecer, ok? Olha só, agora nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Isso mesmo, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Papai do Céu, que o Senhor continue nos abençoando. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigado pela nossa família. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Papai do Céu, tira das nossas vidas todo o medo que nos atrapalha. Tira de nós tudo aquilo que nos traz medo e que o Senhor possa trazer tranquilidade para a nossa vida. Em nome de Jesus, continue no nosso barco, continue na nossa vida, Senhor. E assim nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Que todo medo possa, medo. Vamos fazer assim, medo. Vamos botar o medo para ir embora, ok? Não. Tia, mas eu posso sentir medo? Pode. Todos nós temos medo de alguma coisa, mas nós não podemos deixar esse medo atrapalhar a nossa vida, ok? Então vamos agora para a nossa aula de hoje.